A gente fala agora sobre novas carreiras, desafios e oportunidades. Quem vai falar sobre esse tema para a gente, na sequência ao nosso Fórum IEL de Profissionais Inovadores, é o Adilson Souza, ele que é mentor de carreira. Ele visitou e estudou empresas de destaque em atendimento ao cliente. Acho que vocês vão conhecer alguns nomes. Disney, Universal Studios, Cirque du Soleil, a NBA nos Estados Unidos, o Real Madrid na Espanha, a Airbus e a Tesla na China. Ele possui experiência de 31 anos em administração e desenvolvimento do fator humano nas organizações, ministrou treinamentos e palestras para mais de 100 mil pessoas em destacadas organizações e hoje é sócio fundador da Estação RH Consultoria Empresarial, uma empresa que foi indicada ao Top of Mind de RH neste ano. Além disso, Adilson Souza é autor do livro Liderança e Espiritualidade, Humanizando as Relações Profissionais. Ele agora será recebido por vocês com a salva de palmas. Obrigado. Boa tarde, boa tarde. Satisfação estar aqui com vocês para falar de um tema que gera muita dúvida. Será que a gente fala de carreira ou se a gente fala de trajeto de caminho? E aí, recentemente eu escutei uma fala que foi muito impactante, que é: o que você acumulou até hoje não serão suficientes para os próximos 5 anos. Se isso está sendo falado para um cara de quase 50, imaginem para vocês, o que você aprendeu hoje serve até que curva? Os desafios são grandes, mas são interessantes para a gente aproveitar ao máximo dessa trajetória. E algumas escolhas vão fazer com que a gente aproveite o máximo dessa trajetória. Trouxe aqui o pensamento da Disney, o Saad comentou lá desse processo, o que é a Disney, e eu vou conectar algumas questões que são escolhas que acontecem agora. Eu estou me deparando com situações, com colegas cinquentões, que falam assim: putz, que carreira que eu fiz? Eu devia ter feito outra carreira. Então, você imagina, depois de rodar tanto tempo, eu já comentou lá 31 anos, é que eu comecei 5 anos na minha carreira, tá? Sim. Que fica muito claro isso. Mas, não dá para ter isso. Depois de tanto tempo, falar assim: puxa, essa não é a carreira que eu queria ter seguido. O quanto você deixou de dar de contribuição no ambiente, no cenário, e que você foi altamente impactado por algumas questões, porque as suas escolhas não foram as melhores. Mas vamos lá. A gente fala aqui de gestão de carreira, de caminho, de trajeto. Será que tem alguma diferença de tudo isso? E aí vamos pensar em algumas questões. Você já ouviu essa pergunta? Eu ouvi. O que você quer ser quando crescer? Eu ainda escuto isso. O que eu quero ser quando crescer? Eu já tenho clareza disso. Mas algumas coisas estão mudando. Se eu olhasse para a minha carreira enquanto docente, que já tem 20 anos de rodagem aí, eu falasse: olha, eu quero ainda usar uma coisa chamada reto projetor. Vocês não alcançaram isso, provavelmente. Transparência. Eu não estaria nesse mercado. São algumas escolhas, algumas decisões que vão fazer alguma diferença. Mas eu tenho que perguntar constantemente: o que eu quero ser quando eu crescer? E quando eu crescer, eu não estou falando na fase do início da escolha de carreira, de fato. Porque é muito injusto, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção. Eu escolhi a minha primeira graduação aos 17 anos. Eu tinha maturidade para escolher minha carreira? Não. Então, a gente escolhe a carreira no momento que a gente não tem maturidade ainda para escolher. Tem gente que sabe, parece que já nasce sabendo da carreira. Eu não fui esse cara. Fiz economia. Só que não era a coisa que ia seguir, mas eu aproveitei bem disso, e esse é um dos pontos importantes. Você tem que aproveitar o caminho. Carreira, você sempre pensa num processo de ascensão, mas hoje tem alguma coisa que está falando mais alto com isso.
Quem quer aqui ser feliz? Levanta a mão. Opa, todo mundo quer ser feliz. Nós seremos felizes quando a gente ocupar o nosso tempo com aquilo que nos faz feliz. A maior parte do nosso tempo é dedicado para o trabalho. Se lá não for feliz, como que é esse processo? Todo mundo quer ser feliz. No caminho, vai ter algumas questões em que você vai encurtar o alcance de uma etapa para outra, mas, sobretudo, a grande lição de carreira é aproveite o caminho. Já está a única, aproveite o caminho. O que vocês estão fazendo aqui é parte de um caminho. Aproveite o caminho com as pessoas que estão ao seu lado. E tem outra coisa chamada de trajeto. Onde você quer trabalhar? Que tipo de empresa você quer trabalhar? O Sara está falando, quem quer trabalhar na indústria, quem quer trabalhar no varejo, tal. Onde você quer trabalhar no mundo? Você pode ter essa escolha agora. Boa parte da minha geração não foi estimulado a pensar numa carreira internacional. Se isso for um desejo seu, você pode ter competência para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Se isso for um desejo seu. E você pode usar isso mais a favor possível. E as redes, hoje, com essa era de tecnologia digital, você pode ter conexão e aprender com pessoas em qualquer lugar do mundo. Eu estava fazendo uma busca recentemente, eu falei assim, puxa, eu preciso saber se eu tenho no meu LinkedIn alguém na Irlanda. Fiz lá uma busca, 27 pessoas na minha conexão que estão na Irlanda. Aí eu falei assim, deixa eu brincar mais com isso. Fui ver na França, mais 47. Nos Estados Unidos, 350 alguma coisa. Como que eu posso usar isso com inteligência também? Algumas daquelas viagens que eu comentei, elas que foram comentadas, foi apresentado, obrigado pela apresentação, elas foram viagens de carreira. O Saad comentou, o que a máquina não substitui a gente? Porque a gente vai ter uma pegada que a máquina ainda não tem. É isso que é preocupante, ainda não tem. Talvez não tenha nunca, e a gente espere que nunca tenha. Mas o que eu estou construindo para diferenciar a parte da minha carreira? Eu vou pedir para que vocês respondam para vocês essas questões. Né? São respostas para vocês. Brinquedo ou brincadeira preferida? O que eu faço hoje tem a ver com meu brinquedo ou brincadeira preferida? Será? Será que você vai fazer na sua trajetória de vida tem a ver com o seu brinquedo ou brincadeira preferida? Pode ser que tenha tudo a ver. Algumas competências são estimuladas naquele momento da infância. E aí, tem algumas competências que estão aflorando ali, e eu posso usar isso a favor. Eu preciso ter claro o que eu quero para cada etapa, para cada dia, para cada instante. Que competência é que eu falo assim, eu tenho convicção de que essa competência eu tenho? Tem alguém aqui que é tímido e tem dificuldade de falar em público? Se tiver, levanta a mão. Pelo menos vai ser o menos tímido levantando a mão. Ok? Como alguém tímido pode querer estar aqui, mesmo sabendo dessa limitação? Você precisa querer. E quando que eu me deparei com essa, quando a gente se depara com parte disso? Volta. Você só aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. Qual que é o erro comum de todos nós? A gente se compara. Eu olhava para meus professores mandando muito bem, eu quero ser como aqueles caras. Só que não saberia engatear. Como eu ia ser como os caras? Tem que aprender esse processo gradual. Só que a velocidade de vocês é muito maior do que a do passado. Seu lazer predileto. Dá para conciliar carreira com lazer predileto? Ano passado, por conta do lançamento do livro, e eu vou até premiar alguém da plateia com um deles, eu viajei por 25 cidades, 42 ações de treinamento, de palestras, pelo Brasil afora.
eu fiz uma transição de carreira em que eu escolhi que eu queria conciliar meu trabalho com carreira. O meu trabalho com lazer, perdão. E o que eu estou fazendo aqui, eu estou associando essa possibilidade de estar indo de um lugar para o outro e conhecendo gente nova. E aprendendo. Felicidade é importante, vocês já comentaram, o propósito é importante. Aí tem uma questão que vai conversar mais com a geração de vocês. Com as novas gerações, com as gerações dos meus filhos. Mais com os dois. Eu tenho 3 filhos, um de 26, uma de 4 e um que vai fazer 3 a semana que vem. Não é simplesmente trabalhar para aquela empresa, para aquele negócio. Isso tem que conversar com você. É onde aumenta a questão da felicidade. Um estudo mostrou que... tem até um instrumento que fala de perfil que identifica isso. As pessoas mais felizes no trabalho, as mais felizes no trabalho faltam, em média, 1 dia por ano. As pessoas menos felizes no trabalho faltam, em média, 7 dias por ano. O quanto a empresa está perdendo com tudo isso? Muito dinheiro. E aí vale algumas questões fundamentais. As organizações estão mudando e não vão chegar nas carreiras. Por que elas estão mudando? Porque elas não são mais atrativas para vocês. Porque ainda boa parte delas tratam os novos integrantes como apenas um número. E você não quer ser visto como mais um número, apenas um número. Algumas megas tendências, mostras, pelas 4 super tendências, aqui são as megas tendências, a gente está falando aqui do século XXI. Quanta coisa está chegando e quanta coisa vai mudar radicalmente as nossas vidas. Alguém aqui tem interesse em ter adquirir um veículo nos próximos 5 anos? Ok? Se você tivesse a opção de ter alguém que te leva e te traz, você teria ainda esse desejo? Alguns sim. E se isso te custasse muito menos, e esse custasse muito menos, te possibilitasse fazer uma viagem dos sonhos, você ainda teria? Estão pensando. É essa dinâmica que o mundo está trazendo. Por que eu vou adquirir, que eu vou empregar um capital num bem quando ele talvez não atenda mais? Algumas questões chaves aqui, ó. Por que eu quero colocar essas questões chaves? Porque onde as novas carreiras vão apontar? Alguém está sentindo, percebendo a dor de alguém, o problema de alguém. E as novas carreiras, elas vão apontar assim, por que você é contratado? Porque você está resolvendo o problema de alguém. Esse é o ponto. Você só é contratado porque você está resolvendo o problema de alguém. E dentro dessas megas tendências, olhando lá, aumento esperado da demanda global por alimentos em 2030, mais 35%. Nós estamos na região do agronegócios. O Brasil ainda vem segurando todo um processo por uma questão desse setor. Então, o quanto pode ter de oportunidade para isso? Prevemos que 7 das 12 maiores economias do mundo, em 2030, serão mercados emergentes no processo adiante. Aí. 2010 na China, estou para ir novamente. 2010 na China foi um impacto estúpido. Me perguntaram qual é o comentário que você pode fazer da China. Assim, assustador. Como assim? Se esses caras quiserem produzir para o mundo, eles produzem para o mundo. Né? Não alimento, produzem e produzem. O que eles têm de infraestrutura é alguma coisa estúpida. E aí vai mostrando esse processo de evolução. 50% de crescimento da população mundial entre hoje e 2050 deve vir da África. O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver comigo? Escutei recentemente, somos todos refugiados. Somos. Nós temos problemas no mundo que não estão sendo levados em consideração. E o resultado disso é de que está impactando todas as nossas vidas.
Passa aí 2015, do tamanho da classe média na Ásia, aquele mercado está criando cada vez mais uma... Onde tem mais população, hemisfério norte ou hemisfério sul? Quem acha que é hemisfério sul, levanta a mão. Então, bem, quem acha que é hemisfério norte? Muito mais no hemisfério norte. Tem algumas coisas que a gente fala de mega tendência, algumas coisas que tendem a não acontecer tão rapidamente. Mercado da Índia. Tive a felicidade de estar em 2013 lá. O Walmart, todo mundo sabe, uma grande rede americana, não consegue entrar no mercado da Índia. Por que eles não possibilitaram? Porque eles quebrariam vários microprodutores. E o impacto social seria devastador se isso acontecesse. E aí vamos falar dessas megas tendências, mas eu quero falar assim, ó, tecnológico, quem quer trabalhar com tecnológico, estava ali observando, um monte de gente abriu a mão. Nós somos do mundo tecnológico. Agora, não sei se vocês são nativos digitais, são ou não? Sim ou não? Sim? Vou fazer um teste com vocês aqui, rápido. Seu celular, ou seu colega pediu para você tirar uma foto e está travado. Como que você desbloqueia? Qual que é o movimento que você faz? Como que é? Esse movimento para cima, né? Vocês não são nativos digitais. Esse processo também desbloqueia. Nesse movimento lateral. Experimente no de vocês aí. Com quem que eu aprendi isso? Com um serzinho de 4 anos. Nossa! Com quem que eu aprendi isso? Com um serzinho de 4 anos, que é a minha filhinha, que chama Liz. E eu estou lá, travou e tal, e ela fala assim, mas como assim? Eu não sabia disso. E aí, as tecnologias, elas estão usando muito um processo intuitivo. E assim, olhar, qual é o espaço que você tem nessa parte inferior, qual é o espaço que você tem aqui, ó? Você consegue movimentar muito mais assim do que aqui, ó. Alguém pensou que isso ia favorecer, ia mudar a vida de alguém. Bom, mas vamos lá. O que é fundamental para as carreiras? Aí eu tenho que pensar. Alguém aqui quer ser líder? Ok? Quem quer ser líder? Quem quer ser liderado? Quem assume isso? Tem gente que fala assim, vou montar um negócio para que ninguém vai mandar em mim. Lê do engano, seu cliente sempre vai mandar em você. Sempre vai ter alguém que manda em você. Mesmo você sendo presidente de uma empresa, um conselho manda em você. Raciocínio conceitual estratégico, ética, e aí alguns desses pontos chaves aqui, criatividade, liderança e trabalho em equipe. Mas vamos lá. O que é fundamental em tudo isso? Desse líder. O cara que é capaz de inovar. E aqui eu vou dar um exemplo, mais para o finalzinho, de uma cidade. Quem conhecer essa cidade? Ou quem que já ouviu falar dessa cidade? Não, o que a gente vai falar? Quem conhece alguém dessa cidade? Legal. Japoatã, em Sergipe. Alguém conhece? Existe, tá? Foi lá que eu nasci. Tá? Eu nasci lá. Capacidade de inovação e experiência operacional. Preciso colocar isso em prática e rapidamente. Qual que é a grande sacada para as novas carreiras? Alguém tem um problema e você tem a solução. Você é a solução. Você apresenta o que facilita. Vou fazer um gancho com o Saad, que está muito fresco. Alguém tem uma dor lá de que assim, eu preciso ter um bebê, tem que ter fralda toda semana. E esse é o volume, não tem espaço para armazenar isso. Alguém percebeu sua dor, é uma facilidade. Você está disposto a pagar para isso, quanto que vale? Alguém tem um problema aí, você tem algumas profissões futuras. Então, vamos lá, vamos entrar no eixo-chave desse processo. Empreendedor alimentar. Alguém quer ter qualidade nos alimentos, na saúde? Alguém aqui quer ter mais qualidade de vida, mais saúde, melhor saúde? Quem quer, levanta a mão. Ninguém é bobo, né? O que isso permite? Você viver melhor. Especialista, olha que barato isso aí, hein? Desintoxicação
digital. O quanto isso está... Você sabe em média, quantas horas os brasileiros usam com a internet? Já tiveram esse dado aqui hoje? 9 horas. Nos países desenvolvidos, quantas horas são? 5 horas. Tem uma justificativa para isso, que é o seguinte, é que a nossa qualidade de internet não é boa. Mas de 5 para 9 tem que ser muito ruim também, né? Mas vamos lá. A gente usa muito tempo com a internet. Consultor de armaduras. Alguém quer trabalhar em alguma coisa dessa aqui? Pode ser que queira, não tem nenhum. Pode ser que queira. Mas vamos lá, tem mais alguns dados interessantes. Algumas profissões desaparecerão e outras surgirão. E aqui tem alguns dados muito legais para a gente trabalhar aqui. Profissões com funções repetitivas tendem a desaparecer. Tinha uma época que tinha as ascensoristas, ainda tem em alguns lugares. É uma função repetitiva que exige muito do ser humano lá. Não precisa de muita inteligência para operar. Essa é a verdade. Então, as inteligências aí estão trabalhando, então, atendimento telemático, cobrador de ônibus, caixa de banco, caixa de supermercado. Isso já é realidade em alguns países, de que você não precisa do caixa, você pega suas compras, passa lá, leitor, e as lojas da Amazon já têm. A Amazon alcançou a cifra de 1 trilhão na bolsa novamente, né, recentemente. Isso já é realidade. Parte do que a gente está falando aqui já é realidade em vários lugares do mundo. Se não estou enganado, em novembro vai ter um fórum de inovação, aqui no Brasil, em São Paulo, onde eu resido, e vai vir a Sofia, que é a maior referência de inteligência artificial. Probabilidade de desaparecer aqui, ó. Essa pode ser alguns intencionados em ser médicos aqui, cirurgião dentista, veterinário e psicólogo. Olha, bastante colegas aí eu não sou psicólogo, mas eu sou da área de pessoas. Por quê? Porque isso merece um trato, né, tete a tete ali. Agora, olha que detalhe impactante. 65% das crianças vão trabalhar em profissões que ainda não existem. E aí? 65% das crianças vão trabalhar em coisas que não existem. A geração de vocês vão ter, em média, esses estudos apontam, de 6 a 8 carreiras na sua trajetória de vida. Como que eu tenho que aproveitar tudo isso? Tem alguns detalhes importantes para a gente falar. Volto nessa questão. Em 2020, está longe? Está aí. Está aí. Ó, de 70 a 80 milhões de pessoas terão problemas de colocação profissional, ao mesmo tempo que o número equivalente de profissões com requisitos muito diferentes vão estar perdidas. O que vai te manter na melhor condição de estar empregável ou de te manter o seu negócio? Vamos imaginar que você tinha no passado, né, da época de vocês, uma empresa que produzia máquina de escrever. Essa empresa, tinha uma empresa que era líder do mercado, chamada Olivetti, ela não está mais aí. O que você faz? A Titi, a sigla lá não tem mais a ver com produto, mas ela valorizou a marca e continua, segue firme. 10% é o aumento do potencial de empregos com companhias que investem em inteligência artificial e treinamento. Olha as novas profissões que surgem no horizonte. O Saad falou lá do condutor de drones.
Você nem sei o que é isso. Obviamente, algumas delas sabem, né? Mas agente funerário digital, que coisa. E aí eu tive a situação. Tem alguém aqui que tem algum parentesco em Teresina? Eu tive lá e eu estava dando aula no MBA. Aí um aluno falou assim: professor, a gente tem aqui uma arte que a gente faz divulgação e bomba nas redes sociais. Eu olhei assim e falei assim: meu, isso aí bomba? Ele falou assim: bomba. Caramba, bomba assim, tem muitas leads, né? Tem muitas visualizações. E eu falei assim: mas eu não me atraria para esse seu negócio, né? Que é eu falei assim: você não me interessa, professor? Eu falei assim: como assim não me interessa? Quando você morrer, quem vai enterrar você não é você, são seus filhos. Eles se interessam. Fantástico! O cara está olhando para mim. Quando você morrer, quem vai enterrar são seus filhos. Não são você, não é você. Você pode não gostar disso, mas o público que eu estou conversando está conectado com isso. Então, o que é fundamental a gente pensar aqui? Ainda algumas profissões. Reciclador de aterros. Um dos grandes problemas do mundo é o lixo. Um dos grandes problemas do mundo. E vocês estão pensando mais do que as nossas gerações pensaram. Um dos problemas, e eu preciso dar conta de atender todo esse processo. Engenheiro de blockchain. Então, quanta coisa está ficando na nuvem, como esses processos estão trabalhando com inteligência. Vocês já viram falar, certamente, do Watson, computador da IBM lá, que eles estão colocando em xeque algumas profissões. Alguém que pensa que ser advogado, ok? Eles colocam em xeque, porque algumas carreiras no passado, elas davam senioridade, obviamente, com rodagem, com tempo. Porque um cirurgião, por exemplo, ou um advogado, porque ele julgou, um juiz, porque ele julgou muitos casos, então ele tem repertório. Hoje, já tem sistemas que conseguem, já tem computadores que conseguem avaliar qual que é o diagnóstico de uma doença ou uma provável sentença para um determinado caso. Ele consegue cruzar vários dados. Cirurgião remoto, robotizado, então alguém pode estar do outro lugar do mundo, né? Alguém vai para uma sala e ele faz essa cirurgião. Operador de impressora 3D. Alguém trabalha na área da construção aqui? Esse vai mexer muito com esse mercado de construção. Porque as impressoras 3D estão imprimindo com altíssima qualidade. Enfim, a gente tem 3 minutos e eu quero alinhar com vocês o seguinte aspecto. Eu acho que esse é o ponto mais fundamental de tudo isso. Tem um grande amigo chamado Pedro Weingartner, que lançou um livro, Inovação Radical, e numa das vezes que a gente estava indo para Brasília, para dar aula no MBA, e voltando, a gente parou esperando o voo, e ele falou assim: olha, a gente não demite o empresário, a gente não demite as pessoas porque elas erram. Eu falei: opa, me fala um pouquinho mais disso. A gente demite porque elas não aprendem. E aí eu falei assim: putz, é verdade. Aí ele falou assim: ó, porque todos nós vamos errar, mas nossa capacidade de aprender e aprender rápido é o que nos coloca na curva de desenvolvimento. Se tivesse que falar uma única coisa desse processo de carreira, eu só preciso de uma coisa: querer aprender coisas novas. Mesmo das coisas que eu já estou acostumado a fazer. Aprender. Aprender, então você não para mais num tempo, essa é a verdade. Você não para mais num tempo. As gerações do passado, no qual eu faço parte, você vai fazer até a faculdade, depois você não precisa fazer mais nada. Você vai aprender sempre. Eu tenho colegas na área de consultoria e acadêmica que eles estão com 85, 90 anos e trabalhando. E sabe por que aquela pergunta lá, quem quer ser feliz aqui, levanta a mão? Porque você quer se realizar.
E esse fator ele é determinante para você ter o melhor nível de entrega. Antes, as orientações que a gente fala, isso dá dinheiro, isso aí que você está falando dá dinheiro. Se dá dinheiro, faz a faculdade. Se não faz, não faz. Ah, isso não dá dinheiro. E aí você fala assim, aquela profissão que dava muito dinheiro, o cara era infeliz e produzia mal, ninguém contratava ele. E aquilo que podia ser uma coisa mais ou menos, o cara ficou muito bem com aquilo. Pontos fundamentais, algumas dicas aqui, e eu vou fazer um fechamento no final, são 3 livros que mexem um pouquinho com essa questão do pensar novo, de pensar em carreiras. O do Pedro Weingart, o meu e o do Gestão do Amanhã. Aqui, acho que vale para a gente fechar, eu tenho 45 segundos, que assim, como que eu comecei? Comecei aos 10 anos de idade, talvez isso não tenha nem importância para vocês. Eu fazia e vendia geladinhos, que eram sorvetes, né, de saquinho. Era bom para fazer, péssimo para vender. Depois eu fui trabalhar no Banco do Brasil como menor aprendiz. Depois, eu fui fazer faculdade e trabalhei na metalúrgica. Aí o meu processo de carreira foi, o que eu aproveitei de cada... Joguei futebol, joguei dos 10 aos 12 anos no Juventus, que era o sonho de criança, quando eu queria ser jogador de futebol. O que eu aproveitei disso? Qual que é a coisa mais importante do meu negócio? É relacionamento. Preciso aprender e conhecer as pessoas, e cada uma delas tem um valor extraordinário. Tudo isso aqui é importante, mas não é suficiente. Se eu não tiver atenção com as pessoas que estão comigo no dia a dia. Somos o que aprendemos, mas somos o que estamos dispostos a aprender. Assim, eu estou disposto a aprender ou não, isso que vai colocar. Você vai verificar que muita gente está ficando fora. E o exemplo da inovação da minha cidade é muito rápido. No passado, as pessoas vendiam leite como? Passavam uma carroça lá, daí a pessoa falava quantos litros de leite tinha, e ia lá e vendia 1, 2, 3 litros. Um cara na minha cidade, eu fui criado em São Paulo, mas eu sempre estou lá, ele falou assim, olha, as pessoas desconfiam que parece que o leite está aguado para alguns caras que fornecem. Do meu produto ele não vai ter dúvida. Ele levou a mimosa. Então, chegando lá na casa do meu avô, lá eu estava lá na cozinha, aí ele fala, Maria, traz o leiteiro, tal. Aí tem uma colega que está comigo, ele levou lá, e quando chegou, o que é isso? Uma vaca, você está vendo a vaca? Quantos litros? 3 litros, passou lá, mimosa, 3 litros, ordenhou, entregou. Assim, não dá para duvidar do meu produto. Então, a sua carreira tem que ligar assim, qual que é a dificuldade com o outro, quanto que eu sou feliz fazendo aquilo, não importa o que você vai fazer. Mas a sua contribuição, você é um ser humano feliz, vai dar uma contribuição muito maior do que você sendo uma pessoa, talvez, bem-sucedida e não feliz com você. Se tiver que fazer uma única escolha, que eu penso na carreira dos meus filhos, assim, faça a escolha melhor de tudo isso. E, por último aqui, por último mesmo, eu estourei meu tempo ali, entreviste seus familiares. E fotografe, faça essas perguntas para eles. Está alinhado dos seus valores com a empresa, com o seu negócio, é que vai fazer a grande diferença. E muitíssimo obrigado pelo tempo e atenção de vocês. Goiânia, eu diria que é a minha segunda casa já. Eu estava fazendo uma retrospectiva, qual é o lugar que eu mais viajo no Brasil? É Goiânia. A família da minha esposa é daqui, então é um lugar que eu sempre sou muito bem acolhido. Thaís, obrigado pela indicação, obrigado, Carolina, obrigado pela organização do evento, e obrigado pelo tempo e atenção de vocês. Valeu. Vou pedir que você continue aqui conosco agora. Vou convidar também o Jerônimo Júnior, da Q9, e o Alessandro Saad, para a gente fazer também um momento de debate, para vocês apresentarem as suas perguntas e a gente tornar esse dia do Fórum IEL de Profissionais Inovadores ainda mais produtivo. Esse microfone falhando.
Vamos começar com pergunta, então. Já tem alguém aí que quer apresentar suas dúvidas? A gente está com o microfone posicionado dos dois lados. Já temos ali no fundo. Seu nome? Boa tarde, meu nome é Juliana e eu gostaria de saber, dentro da carreira de vocês, qual foi o maior desafio e como vocês superaram ele? Vamos lá, Alessandro. Vamos lá. Eu acho que o maior desafio é sempre o último, né? Porque vocês vão ver que à medida que o tempo vai passando, você superou aquele e aí você absorve, incorpora, aquilo não te pega mais, né? Eu acho que um desafio que eu gosto muito foi um desafio que me passaram para reestruturar um centro universitário, uma instituição de São Paulo, que eu estava ajudando a criar a escola de negócios, redesenhar exatamente a grade dos cursos de administração e de marketing. Eles pediram para eu ficar um ano em Brasília reestruturando uma instituição. Eu acho que foi o maior aprendizado da minha vida, porque só fui eu. Então, eu era o cara hostil da empresa que tinha comprado e tive que estabelecer relacionamentos e confiança muito rapidamente. E as relações humanas, quando você está desconfortável, você acha que seu emprego está em risco, né? São muito complexas. Eu acho que esse talvez tenha sido um desafio muito grande, muito bom. Durante um ano, eu aprendi muito com eles e consegui entregar o resultado que foi desejado. Você, Júnior, qual foi o maior desafio até então? Acho que um dos maiores desafios que a gente passou foi de fazer com que as empresas, né, entendessem que o humor, dá para levar humor, dá para fazer humor, mas dá para levar conteúdo também. Então, porque as pessoas estavam acostumadas com um modelo que já existe, que já funciona, e aí a gente veio com uma proposta de fazer humor e de levar conteúdo, mas de uma forma mais leve, mais lúdica e tal. E um desafio grande, assim, falando de palestra especificamente, a gente pegou uma convenção em uma funerária. Oi? Aí nós fizemos uma convenção de funerária. Mas para falar para os proprietários ou para os clientes? Então, tinha pessoas que metade preparavam os corpos e metade vendia plano funerário, né? E aí eles foram fazer a convenção de funerária e chamou a gente. E a gente está no 3º ano com eles, vivos. E tá bem legal, assim. Adilson. Bom, para mim, eu acho que o momento da bifurcação da minha carreira, que foi quando eu fazia gestão de sistema de informação de RH na empresa, administrava uma folha de pagamentos de mais de $1 milhão naquela ocasião. Eu falei assim, não estou feliz fazendo o que eu estou fazendo. Agora, eu quero ir para uma área de treinamento, desenvolvimento, e aí eu fiz esse processo de transição. Isso levou uns 2 anos para fazer essa transição. 2 anos depois eu montei a empresa, mas nesses 2 anos praticamente eu quebrei. E aí esse foi um grande aprendizado. Mas eu falei assim, eu acredito que isso vai dar certo. Mesmo muita gente fala assim, mas você nunca fez treinamento, como você vai fazer isso? Você acredita que vai dar certo? Aí é muita, assim, o quanto conversava comigo, o quanto eu me desafiava para fazer aquilo que eu acreditava. É uma coisa que você falou, eu lembrei, que a agência Q9 foi, até 2014, 2015, a gente equilibrou os pratos, né, trabalhando na empresa e fazendo palestras. Né? Tá. E aí chegou o momento da gente pular de cabeça no nosso trabalho e tal, e fizemos isso em 2015. Aí foi quando a gente montou realmente, saímos, pedimos conta da empresa e seguimos nosso caminho. E num momento que o mundo estava virando, né, de cabeça para baixo com a crise de 2015, 2016. Então, um dos desafios grandes que a gente passou foi sobreviver 2016. Foi um bom momento para sair, né? Foi um ótimo momento para fazer. E a gente viu que pouca gente teria coragem. Então, acho que é um nicho de mercado aí, né? A gente pulou e deu certo. Você falou aí de superação, de aprender com o tropeço, que muitas vezes está muito ligado a essa trajetória de empreendedorismo. Como inovação foi algo que a gente discutiu muito, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse conceito de inovação, que não necessariamente é fazer algo novo, mas fazer melhor do que aquilo que já está posto. Até porque muitos jovens profissionais encontram dificuldade nisso, né? Mas, poxa, o que vai sair de novo? Às vezes é possível fazer melhor o que já está colocado e atender uma necessidade. É por aí, Alessandro? Eu acredito que sim. Às vezes a gente complica as coisas, né? Assim,
Eu acho que a coisa mais difícil do mundo é você fazer algo simples, de forma simples. E a busca pelo simples tem que ser uma coisa contínua na nossa vida. Fazer diferente para fazer melhor, você já está inovando. Fazer diferente por fazer diferente, você está gastando tempo e energia. Esse é o grande divisor de águas. Então, se você muda o caminho que você faz de casa para o trabalho ou de casa para a escola para chegar mais rápido ou para ter um visual mais bacana, você já está inovando. E, às vezes, o impacto da inovação pode não ser financeiro. Se você passa por um lugar mais bonito, você pode chegar no trabalho mais inspirado. Simples assim. Agora, se eu consigo otimizar um processo produtivo e eliminar o tempo de uma produção, melhor ainda. Se eu conseguir criar na cabeça das pessoas uma imagem que vai fazer com que elas tenham uma referência mais positiva da minha marca, melhor ainda. E assim vai. A única coisa que eu não gostaria que vocês buscassem é criar uma disrupção. Eu quero desenvolver algo que vai revolucionar o mercado e todo mundo vai aderir, porque você não consegue criar isso, ou controlar isso, perdão, do outro lado. Então, você tem que fazer a melhor inovação que você puder, da melhor maneira que você puder, com todo o seu esforço. Se isso se tornar uma disrupção, parabéns, mas tem um quê aí do universo conspirando que você não consegue controlar. E se você quer fazer a disrupção, você se frustra, porque você não controla todas as variáveis. Então, faça a inovação, faça diferente, busque melhorar sempre, mas saiba que tem um pedaço para virar disrupção que não depende de você, e você pode fazer uma baita inovação, mesmo sem ser disruptiva. Temos mais pergunta? Tem duas aqui no meio. Lá em cima tem alguma para a gente mandar? Não. Vamos lá, qual o seu nome? Tem uma lá em cima. Eu? Isso. Tá. É lá em cima? Você que está com o microfone, vamos lá. Meu nome é Nata. Eu queria fazer uma pergunta para o Alessandro e uma para o Jerônimo. Alessandro, você falou que as mulheres estão cada vez mais dentro do mercado de trabalho, cada vez mais evoluindo, mas ainda tem a questão da desigualdade salarial. Eu queria saber com você se você acha que um dia a gente vai conseguir a igualdade salarial ou se vai ser uma luta ainda que vai demorar, que ainda é uma coisa que vai Entendi. persistir. Vou dividir em duas a resposta. Sim, vocês vão igualar. Eu não sei te dizer quando vocês vão igualar, ou até passar. Porque, na verdade, o que me incomoda é as mulheres focarem no salário dos homens. E não é esse o ponto. O ponto é as mulheres serem valorizadas. Essa é a grande diferença, né? Porque se você consegue que ela seja valorizada pelo que ela faz, ela pode ganhar muito mais do que um homem que faz um negócio parecido. Então, a primeira coisa é quebrar esse paradigma. Tem um artigo muito legal que fala do viés do algoritmo. Então, tentando explicar rapidamente o artigo, é assim, o algoritmo ele vai buscando informação e vai juntando e vai tornando aquilo verdade. Por quê? Porque é o que ele vê e vira verdade. Então, toda vez que o algoritmo vai comparar salário de homem com mulher, ele vê que o homem ganha mais que a mulher. É um fato, mas não é uma regra, ou não é um karma. É um fato porque, na verdade, historicamente, os homens ganharam mais que as mulheres por uma questão de desigualdade. Ponto. Só que o algoritmo não sabe o que é desigualdade, então ele compara. Então, a próxima vez que ele for sugerir para a empresa um quadro de melhoria salarial, ele sempre vai achar que a mulher tem que ganhar menos. Por quê? Porque nas pesquisas todas ela ganha menos. Então, isso aqui a gente tem que corrigir esse viés. É mais ou menos a confusão que deu com a política, que o pessoal de esquerda curtia as coisas de esquerda e cada vez mais lia coisa de esquerda. O pessoal de direita o contrário, e no final as pessoas estavam brigando em família e tal. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a tecnologia, porque tem um viés aí. Então, o segundo ponto da minha resposta é esse. A gente tem um viés que está contaminando o mercado e que tem que ser trabalhado. E a primeira parte é, a gente tem que reconhecer o valor do que as mulheres fazem, independente de comparado com o que... Até porque eu acho que as mulheres vão crescer muito mais fazendo coisas que não existem do que tentando fazer o que é feito pelos homens hoje. Boa. Pergunta aí pertinho de você, tinha mais alguém? Eu Tem queria fazer uma sim. pro Jerônimo. Boa tarde. A pergunta- Eu sou estudante da PUC, na área de tecnologia, e a pergunta é para os três. O tema da palestra foi inovação. Então, hoje, o profissional está inovando e muito, mas ainda tem aquele profissional que exerceu
por um longo tempo, um trabalho que ele exerceu por questão de necessidade, mas não era o que ele gostava. Então, ele acarretou um grande currículo na carteira dele, uma grande formação na carteira dele de uma profissão que ele não gosta. E ele gostaria de estar, hoje, ele se inovou, exercendo algo que ele realmente gosta, que ele se adaptou a fazer. Só que as empresas, hoje em dia, elas não estão buscando, ainda não estão buscando isso, elas estão olhando muito ainda aquela questão da experiência em carteira, e não na inovação do profissional. Como vocês veem isso e como vocês acham que será isso no futuro? Se ninguém responder, eu vou falar sozinho aqui. Por isso, ou tomo o microfone ou eu respondo. Não, na verdade, acho que as empresas têm, via de regra, né, tem muita empresa já moderna, com a cabeça, né, aberta e tal, mas ainda existe um modelo de gestão muito arcaico, né, que não funciona. E as empresas precisam abrir a mente também para não só valorizar os experientes, mas valorizar as pessoas que têm atitude e que estão chegando com sangue novo e com mais energia e com mais novidades, né? Porque hoje as pessoas realmente, né, elas estão muito focadas e muito direcionadas para o que já existe. E aí o que é novo, o que está chegando, tem um mar de possibilidades e as pessoas não enxergam. E quem enxerga, às vezes, é, de certa forma, até desvalorizado ou não valorizado da forma que deveria. Então, acho que vejo uma necessidade de mudança de gestão, mudança de mentalidade das empresas, né, as pessoas que estão na frente das empresas, para dar essas oportunidades para os jovens que têm muito que contribuir. Eu acho que existe muita gente boa, com novas propostas, novas ideias, de formas diferentes de fazer a mesma coisa, e essas pessoas precisam ser valorizadas, né? Acho que tem uma questão que eu vejo como chave aqui, que é, nós fomos estimulados na nossa trajetória, da geração de vocês, sim, de pensar de forma inovadora. Nós fomos estimulados a pensar de forma na caixinha. Por que está se falando tanto de protagonismo? Porque é você à frente do processo. Nós não fomos estimulados a ser os atores principais, nós tínhamos que nos acostumar sendo coadjuvantes. E a pegada do mundo hoje é outra. Então, a mudança de comportamento, ela leva um tempo considerável. E algumas pessoas vão ter mais dificuldade, outras nem tanto. Mas o próprio estímulo é a coisa que é impactante. Eu lembrei aqui de uma situação que foi... Em 2012, eu estive em Angola, fui dar um treinamento em Angola, aí entra um executivo da empresa na sala de treinamento, todo mundo se levanta. E eu fiquei assim, o que aconteceu, né? Era o cara que está chegando. Aquilo era reflexo da época da Guerra Civil, mas as pessoas continuavam com aquele comportamento. Então, as empresas acho que precisam estimular esse processo mais inovador, mas não é só para colocar que a gente é inovador, criativo, e assim, dar abertura para que as pessoas... E vai ter um momento de desconfiança, de desconforto, porque as pessoas não estão preparadas. E aí acho que esse processo de mudança de comportamento, né, do próprio ambiente organizacional. Vou pedir que levante a mão quem quer fazer as próximas perguntas. O pessoal vai levar o microfone, mas antes vou colocar aqui na... Tem gente lá em cima também querendo perguntar, se for possível... Acho que tem umas 10 ou eles estão fazendo uma ola ali, eu estou em dúvida aqui. Alguém da organização já vai levar o microfone aí em cima também. Mas, enquanto isso, eu quero colocar um tema aqui para a gente debater. A gente tem uma plateia muito jovem, e é uma questão que eu observo isso como jornalista e como empresário também. Eu vejo uma turma muito inteligente, eu vejo uma turma que tem estudo, mas uma galera muito contaminada pela preguiça, pelos 45 graus, que às vezes tem muitos sonhos, mas não consegue materializar esse sonho para transformá-lo em realidade. Eu queria que vocês dessem um recado para quem às vezes se sente um pouco assim, sem saber como conquistar o seu objetivo. A gente começa falando da Operação 100, não sei se vocês conhecem. Operação 100 é um acróstico para chupa essa manga. Meu, chupa essa manga, se vira, porque ninguém vai fazer por você. A verdade é essa. Então, se você não tomar a frente dos seus sonhos, eles não vão chegar. Não é fazer um negocinho bacana para ter o dinheirinho para garantir a saída no final de semana, ou ganhar um pouquinho mais para pagar a parcela do celular ou do tênis. Não é isso. E aí, no final de semana, você fala de propósito com seus amigos.
e curte e compartilha tudo que ajuda o meio ambiente. Desculpa, vocês estão tendo um comportamento diferente do discurso de vocês. Então, assim, tem um esforço que tem que ser feito. A vida é deliciosa, vocês estão sendo jovens na melhor época do mundo para ser jovem, mas vocês precisam de um pouquinho da atitude da velha geração. Vocês têm que ralar um pouco, vocês têm que ir à luta. Por quê? Porque tem tanta facilidade no mundo de vocês que todo mundo vai chegar assim e falar, pô, agora eu vou montar uma startup, depois eu vou vender por $1 milhão e me aposento. Eu faço mentoria para jovem. 70% dos jovens têm essa mentalidade que vem conversar comigo. Às vezes a ideia é ruim. Eu falei, cara, não põe dinheiro nisso que você vai perder. Não, porque você não entendeu. Eu falei, desculpa. Você me chamou para ouvir minha opinião, eu dei. Você aceita ou não, fica à vontade. Mas o ponto é, chupa essa manga. Vocês quietinhos, inteligentes, descolados, integrados, colaborativos, engajados, não vão a lugar nenhum se não tiverem atitude, se não ralarem. O mundo não mudou. Acordar cedo e dormir tarde ainda é necessário para você alcançar seu sonho. Eu acho que o problema também do jovem, das pessoas que têm muita energia, quer fazer muita coisa e fica com esse negócio, a cabeça fritando, né, de pensamentos, é a falta do que a gente falou de manhã, né, a falta de propósito, né, porque eu vejo um youtuber que está famoso porque tem 20 milhões de acessos num vídeo dele, eu quero fazer, mas eu não tenho potencial para fazer aquilo, não sou bom naquilo. Então, a primeira coisa, eu preciso descobrir no que eu sou bom, né? As pessoas tentam abrir alguma empresa, mas é porque a pessoa está ganhando dinheiro, o vizinho está ganhando dinheiro, e o cara abriu um açougue, eu vou abrir um açougue. Eu só sei comer carne, eu não sei fazer, né, matar o bicho e tal, aquele negócio. Então, eu preciso entender um pouco do negócio, entender um pouco da minha fortaleza, saber onde está a minha fortaleza, aí sim eu começo a pensar em empreender, em seguir minha vida em uma coisa que eu sei, né, que eu sei fazer, né? Carona, você falou, isso chama síndrome do eu também. Síndrome do eu também. Nossa, meu vizinho montou uma loja de açaí. Eu também vou montar. Aí você tira o carro da garagem, compra prateleira, um refrigerador, monta a loja de açaí. Você sabe mexer com comida? Não. Você gosta de atender gente? Não, detesto gente. Eu só gosto de comer açaí. E a minha loja de açaí nunca tem gente. Por que será? E a culpa é do mercado. Né? Síndrome do eu também. Essa crise... Essa crise, né? Então, não monte coisas porque outra pessoa montou. Monte coisas que você saiba fazer, ou que você queira aprender a fazer, e que você acredite. Eu tenho uma questão, e não tem como a gente não conversar com a nossa história, porque a gente está construindo isso dia a dia. E uma fala que eu tive aos 17 anos com meu pai foi determinante para algumas coisas que me deram direcionamento. Né? Na cultura, não que ele seja melhor, vou trazer aqui, mas não comparando se é melhor ou pior. Na cultura americana, fala assim, você, de determinado data, você sai de casa, cara. Você precisa fazer alguma coisa para você fazer girar. E aí, eu achando, né, comecei a trabalhar, tal, office boy, menor aprendiz, né, já ganhava um dinheirinho, tal, e eu estava sendo que era independente. Cheguei de madrugada e não dei satisfação para os meus coroas. O senhor Antônio me chegou assim e falou assim, onde você estava? Estava numa festa, tal. Por que você não me avisou? Porque aí eu entrei numa questão do trabalho, eu sou independente. Eu falei assim, você é independente quando você pagar as suas contas. Aquela fala foi dura, mas foi extraordinária para mim. Eu disse assim, eu quero pagar minhas contas. Então, uma relação super show com meus pais. Mas ele me deu um norteador de que independência é quando você consegue pagar as suas contas. E a gente pode se movimentar para isso. O que a gente está trazendo aqui, nós não somos referências, tá? Eu estou falando por mim, perdão. Eu não sou referência. Mas o aprendizado que eu tive com cada uma das situações, desde os 10 anos, fazendo e vendendo geladinho, vale muito para a minha vida. Uma conversa que eu tenho muito clara, a gente tem eu e minha esposa, fala assim, o que você quer deixar para os nossos filhos? O que a gente quer dar para os nossos filhos? Em nenhum momento vem a questão de material, coisa material. A gente quer dar, dentro das nossas posses, uma boa escola, tal, mas nada de pensar em dar carro, apartamento, essas coisas, nada disso. A gente quer estar tempo com eles. O nosso legado tem a ver com um aspecto espiritual, e herança tem a ver com a questão material. E você sabe que o material gera muitos conflitos aí afora. Então, esse é o ponto. Né? Meus pais nos mobilizaram para fazer isso. E a gente aprendeu a limpar a casa,
a ter os deveres de casa com menos de 10 anos. Sou muito grato a São Antônio do Dona Deusa por conta do que eles me trouxeram. O microfone está lá em cima já? Bora lá. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Ricardo, sou estudante de Direito da Unianguera, e o tema central desse evento é a inovação. E eu gostaria de saber se soma a capacitação com a inovação ou as duas acabam se divergindo em algum ponto. Por exemplo, hoje nós sabemos que tem quase 3 milhões de desempregados no Brasil, só que tem áreas que nunca se consegue atender a necessidade. Por exemplo, tem determinadas áreas que têm quantidade X de vagas de emprego. Tem vagas sobrando para algumas coisas. Vagas sobrando. E nunca consegue gente suficiente para isso. Falta capacitação. Qual que é mais fácil na visão de vocês? Capacitar ou inovar, ou as duas se somam? Ricardo, né? Isso. Ricardo, eu acho que são coisas distintas. A inovação é um propósito, é um modelo mental, é um conceito. E a capacitação é uma jornada. Eu vou me capacitar até morrer. Não sei se já contaram isso para vocês. Já, né? Nós vamos estudar até morrer. Vamos estudar de maneira diferente, coisas diferentes, mas nós vamos estudar até morrer. Então, a capacitação é uma jornada que, a cada momento, você aprende um negócio. Então, quando eu era molecote lá, eu estava estudando eletrotécnica, mas aí eu fui fazer um curso para vender seguro, aí depois eu fui fazer um curso de comércio exterior, porque eu sou do Espírito Santo, e lá tinha muito negócios internacionais. Aí fiz o curso de administração, aí fiz uma pós em marketing, fui morar em São Paulo, aí fui mexer com educação, fui fazer um mestrado e não sei o quê, aí fui importar bebida, a primeira importação de cerveja gourmet no Brasil foi a minha empresa que fez, eu fui estudar cerveja. Então, assim, você vai estudar à medida que a vida for te direcionando. Inovar ou não é uma outra coisa, porque você pode não inovar e ser feliz. Fechou. Agora, você pode ter um inconformismo de sempre querer fazer diferente, e não tem nenhum demérito em um e no outro, né? Mas são coisas distintas na minha visão. Na verdade, é uma conta que é difícil de fechar, né? Se colocar no papel quantas vagas tem abertas, eu não sei se dá 13 milhões, né? Mas o que a gente percebe é que tem 3 milhões de pessoas que têm 3 milhões de oportunidades. Aí as pessoas precisam correr atrás também. Eu falei um pouco mais cedo, né, dessa questão de se vitimizar, né? Lógico que não é todo mundo que se vitimiza e tal, mas as pessoas precisam parar de se vitimizar e de se achar que é um coitadinho, o mundo é que é malvado, né? Existem possibilidades para todo mundo e cabe a cada um de nós encontrar, sim, esse propósito e aí, sim, achar esses nichos de mercado, será que essa vaga que está aberta, essas várias vagas que estão abertas, eu não caberia lá se eu estivesse me capacitando? Será que eu não posso buscar esse conhecimento para eu conseguir uma vaga dessa? São perguntas que a gente tem que se fazer, né? Eu gosto de usar um exemplo aqui, que é... Alguém já foi comprar ovos no supermercado? Quem já foi aqui, levanta a mão. Ok? Então, algumas embalagens são aquelas embalagens de papel, certo? Então, o que normalmente a gente faz? Levanta a tampinha, e o que vocês fazem? Olha se tem algum quebrado. Como você faz isso? Normalmente faz 1 a 1, é isso? E aí eu estava numa situação, há muito tempo atrás, e alguém falou assim, você me permite? Eu falei assim, ok. Ela pegou a caixa de ovos, falou assim, você levantou aqui, pega a tampinha e vira. E olhava todos. Isso é inovação. Eu estou buscando uma perspectiva, e essa inovação primeiro começa aqui, ó, é o modelo mental de pensar de forma diferente. Eu falei assim, mas como assim, né? Quanto tempo da minha vida eu gastei olhando? E alguém me ofereceu isso gratuitamente. Até eu tive a felicidade de fazer um TED o ano passado, e eu abro, depois se quiserem buscar, o tema é gratidão, Adilson Souza, gratidão, tem o TED e eu falo dessa questão. Vamos lá, mais pergunta aqui embaixo. Tem lá em cima e tem aqui embaixo. Vamos lá em cima e depois você aqui. O microfone já está lá? Não, o microfone está chegando lá em 3, 2, 1, foi. Boa tarde, meu nome é Jefferson. A gente vê nos relatórios que, apesar do Brasil já estar falando muito sobre inovação, as universidades têm trabalhado isso,
o Brasil ainda é um país que está muito aquém de outros países no ranking de inovação. Então, eu queria saber de vocês sobre a expectativa que vocês têm sobre a evolução do Brasil nesse ranking de inovação mundial. O Brasil é um dos países mais criativos do mundo. O Brasil é um dos países que tem a maior quantidade de universidades do mundo e é o país que tem, talvez, o maior número de pesquisas sem utilidade do mundo. A gente tem um viés onde a gente acha que tem que fazer uma pesquisa numa universidade pública que não seja útil para a indústria, porque a educação não pode se vender para o capitalismo. E é a maior bobeira do mundo, porque as principais universidades do mundo só se desenvolvem porque se aproximam do mercado. Então, acredito que a gente tem aqui, eu chamo isso de assincronia de ritmo. A gente tem muita gente criando muita coisa legal, a gente tem órgãos de fomento e entidades para ajudar, mas a gente não tem na mesma velocidade a produção, o acolhimento e o fomento. E eu não vejo isso sendo resolvido no curto prazo. Quem está fazendo um trabalho muito bacana nisso é a BDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que o atual presidente foi meu aluno e é um cara que eu admiro muito, chama Guto Ferreira. E ele falou o seguinte: olha, eu estou presidente dessa entidade governamental. Enquanto eu for presidente, eu vou agir como eu acredito que deva ser uma entidade dessa. E ele vai e coloca a entidade dentro do mercado, junto das empresas. Então, todo o dinheiro que ele tem, ele celebra convênio com o mercado, com empresas. E ele conseguiu dobrar o número de inovação em um ano de atuação. Ele está indo para o 2º ano, hoje ele está no Japão, só para você ter uma ideia, celebrando mais um contrato. Então, eu acho que passa por uma mudança de mentalidade, mas não vejo como sendo uma coisa rápida. É um trabalho de médio a longo prazo, que exige muito trabalho em parceria, né? Essa questão de as pessoas precisam se ajudar mais, precisa compartilhar mais as boas práticas, fazer o que a gente fez aqui de manhã, né? Juntar força. Acho que a gente precisa não ficar esperando que alguém faça para a gente, que o governo faça para a gente, que o governo dê esses incentivos para que as coisas sejam melhoradas nesse sentido de inovação. Cabe a pessoas empreendedoras que têm essa questão de empreendedorismo muito forte, juntar, né, dar as mãos, juntar força aí para a gente tentar remar contra a maré e chegar o mais rápido possível, né? Pegando um gancho na fala aqui dos colegas, nós temos esse processo acontecendo em vários lugares, só que ele está desorganizado. E aí eu vou usar um exemplo, está vendo alguns exemplos lá de Teresina. E aí um aluno, né, um empresário lá, ele falou assim, olha, um colega falou assim, eu fui lá visitar a empresa dele, ele falou assim, onde que... Eu falei assim, eu quero falar com o fulano, onde ele está? Está lá no fundo, ó. Quem que é? Aquele lá que está vestido de Homem-Aranha. O dono da empresa é aquele lá, ele está vestido de Homem-Aranha. Então, tem esse processo e que precisa ser organizado, e aí não podemos ficar só dependente de uma ação governamental, da classe de colaboração. É um processo colaborativo, o mundo pede essa colaboração. Eu acredito que esse vai ser o grande diferencial para a gente dar um grande salto. E temos vários exemplos aqui de pessoas no Brasil que estão ganhando prêmios internacionais e que a gente não ganha visibilidade. Não tem visibilidade, isso não é notícia. O que é ruim vira notícia, mas o que é bom não vira notícia. E aí é uma das coisas que acaba sendo um pecado. E tem a cultura também, desculpa, eu não vou compartilhar a minha ideia, porque senão alguém vai roubar a minha ideia. Então, então a gente precisa romper essas barreiras também e juntar força, né? Vamos para a pergunta dele ali, para a gente arrematar. Boa tarde a todos, vou ser bem rápido aqui. Nós falamos de progresso, né? Falamos de evolução tecnológica, evolução industrial, e esse progresso, queria saber, uma dúvida minha, até onde pode ser perigoso essa questão de estar vencendo, né, essa questão da evolução tecnológica, até que ponto nós, seres humanos, devemos ficar atentos para não perder a questão da humanização, porque hoje em dia essa questão tecnológica já está de forma muito explícita na sociedade. Hoje em dia você não tem mais a questão do... Hoje em dia, que o primeiro palestrante falou, quando a gente chegou, ninguém deu bom dia para ninguém. Essa questão de querer ser melhor, assim,
querer ser melhor não, querer ser diferente. Até que ponto a gente tem que estar com o olho aberto para não deixar a questão humana de lado, né? Certo. Pensar mais em si mesmo. Porque essa questão capitalista é muito forte aqui, né, no mundo. Não sei se vocês me entenderam. Sim, tem uma questão, obrigado pela pergunta, acho que aí, deixa eu aproveitar, porque fala de humanização, minha área, né? Tem algumas coisas que... Tem se falado muito de inteligência artificial, então isso está mudando a forma de ver o mundo, e hoje boa parte dos caras que estão falando disso estão falando assim, olha, o que a gente pode perder com isso também? Né? Porque tudo vai resolvendo, mas e aí, esse tete-a-tete? Alguns fatores vão ser fundamentais para a gente ter mais sucesso nesse processo, porque a tecnologia ela veio para somar, mas a gente não está fazendo o melhor uso dela, essa é a verdade. Quando você, ao invés de ligar para a pessoa, de estar com ela, você passa uma mensagem, porque isso é mais fácil. A questão de você... como a gente vai fazer o uso dessa inteligência. Não é inteligência em si, não é a tecnologia em si, é como a gente vai fazer o uso disso. O quanto a gente separa o momento de verdadeiramente estar com o outro, integral, e o quanto a gente vai se conectar. Quando a gente fala de capitalismo, vem uma nova onda, e fiquem atentos a isso, que são as empresas que falam assim, olha, nós vivemos a empresa precisa, as organizações precisam ter lucro, precisam ter resultado, seja ela de esfera pública ou privada. São as empresas chamadas do capitalismo consciente. E quem são essas empresas? Que falam assim, ó, eu estou fazendo alguma coisa com o meu produto, com o meu serviço, para impactar socialmente alguém. Vocês devem ter ouvido falar de uma empresa chamada Reserva, e não sei se vocês sabem, hoje, 13 milhões de brasileiros não colocarão um alimento na boca. 13 milhões de conterrâneos nossos passarão fome. Então, o que a Reserva pensou no seu? Olha, eu tenho um produto, que são roupas masculinas, e eu vou reservar parte da minha venda para fornecer alimentos. Esse é o capitalismo consciente. Esse é o capitalismo que vai fazer sentido. As empresas que não pensam no seu cliente, elas tendem a morrer. E quem define isso é o cliente. Se vocês passarem a não consumir Coca-Cola, vocês mataram o negócio deles. Na verdade, eu não ofereço refrigerante para os meus filhos. A Coca-Cola tem que se reinventar. Porque eu estou matando o negócio dela, enquanto cliente. Então, há uma nova geração em que você olha isso, e nessa configuração do capitalismo consciente, eu aproximo do humano, da necessidade do outro, e quanto isso vai fazer diferença. Isso muda tudo. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, e a gente usa nas nossas palestras, que fala que o segredo é a alma do negócio, né? A gente sempre escuta falar, né? Mas não é o segredo que é a alma do negócio, é a alma que é o segredo do negócio. Quando você coloca a alma no que você está fazendo, quando você coloca humanização no que você está fazendo, coração no que você está fazendo, você se reinventa, e as pessoas, você começa a fazer parte virar uma referência positiva para as pessoas. E eu acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? O mundo está evoluindo, o tecnológico está cada vez mais presente na nossa vida, mas a gente não pode perder o olho no olho, o corporal, tocar nas pessoas, porque isso faz toda a diferença. Senhoras e senhores, palmas para Alessandro Saad, Jerônimo Júnior, Adilson Souza. Só mais uma. Tem algum aniversariante aqui? O Saad fez essa pergunta, não sei, aqui no salão. Tem uma menina que está fazendo aniversário hoje. Ali, tem? Ali, ó. Ó, tem um presente para você aqui. Ok? Aê! Obrigado, valeu. Vamos mostrar o livro aqui, Liderança e Espiritualidade, Adilson Souza, Humanizando as Relações Profissionais. Cadê a ganhadora? Vem cá, vem aqui receber. Vamos tirar foto também. Em nome da FIEG, do IEL Nacional, do IEL Goiás, muito obrigado pela presença de todos. Esse foi o nosso Fórum IEL Profissional Inovadores. Que tenha sido uma tarde proveitosa, uma manhã proveitosa e até a próxima. Tchau!